Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, estamos começando hoje aqui com a nossa live Ambientes que Adoecem. Vamos falar sobre os ambientes que nos deixam adoecidos. Não propriamente o ambiente, mas são as pessoas nesse ambiente que nos deixam doentes. E nós vamos falar sobre esses locais que nos deixam doentes psicologicamente. Eu escolhi uma musiquinha aqui de fundo, uma música mais calma, porque quando a gente tá doente, tá mal, a gente põe uma musiquinha mais relaxante. Então por isso que eu entrei aí com esse som, com essa música mais calma, mais relaxante, menos informal do que como costumo utilizar, né? Então, chega, né? Vamos partir o live. Enfim, o que são esses ambientes que adoecem, né? Que nos deixam doentes? Esses ambientes pode ser a nossa casa, pode ser escola, pode ser faculdade, pode ser local de trabalho, pode ser locais onde nós sociabilizamos. Enfim, qualquer lugar é um local que pode nos deixar doentes psicologicamente, porque é estressante, locais que pode deixar a gente ansioso, mais apreensivo, e todos esses locais são locais propícios. Por quê? Porque existem pessoas tóxicas nesse ambiente, e a partir da vivência com essas pessoas nesse ambiente, o ambiente acaba sendo um local onde nós adoecemos. Por que pessoas tóxicas? O que são pessoas tóxicas? Pessoas tóxicas são aquelas pessoas extremamente negativas, que puxam a gente para baixo, que não pensa com otimismo, que não faz esforço para as coisas darem certo ou torce para algo dar certo. É uma pessoa que está sempre de mau humor, que nunca dá uma ideia de resolução, e quando alguém traz uma ideia de resolução para algum problema, ele vê algum empecilho, e se ele não vê, ele impõe alguns custos que pode atrapalhar a resolução desses problemas. Então, esse tipo de pessoas são pessoas tóxicas. E ao você conviver com essas pessoas, o ambiente passa a ser um ambiente que te adoecem. Ou seja, as pessoas que trabalham em escritório têm muita competição, às vezes por subida de cargo, né, indicação de ser líder, diretor, gerente ou algo do tipo. Qualquer cargo que ele possa assumir ali a partir do seu trabalho, com certeza sempre vai existir alguém ali tóxico que vai te fazer adoecer, que vai fazer você sentir essa ansiedade, essa insegurança. Ter insegurança também é algo que te adoece, porque se você sabe fazer algo, mas tem alguém sempre ali no seu ouvido falando que vai dar errado, que não vai dar certo, que a coisa não vai para frente, o chefe não vai gostar, não vai fluir, não vai produzir, não vai trazer produtividade para a empresa, não vai trazer lucro. Esse é o tipo de pessoa que está no seu ambiente te adoecendo. Ou seja, você vai estar lá rodeado, né, de colegas de trabalhos, enfim, e vai ter sempre alguém ali falando alguma coisa negativa. E não só do seu trabalho, ele fala de coisas negativas referente ao trabalho de todas as pessoas que estão ali. Por quê? Porque ele é tóxico, ele não tem positivismo, ele não olha essas questões, essas situações com uma mente mais aberta de que algo de bom pode sair dali, né? Ele não vê uma solução com olhos de expansão, mas sim ele vê aquela solução como uma outra criação de problema. Então ela gosta de estar ali na sua zona de acomodação, né? Não é nem de conforto, porque se fosse zona de conforto ninguém buscava sair dali. Não está confortável, mas está ali acomodado
acomodado a conviver apenas com aquilo que está ali presente. E para ele tá bom, né? Vira ali uma zona confortável de acomodação, onde ele não quer ter trabalho para buscar aí outros meios de produtividade. Um ambiente tóxico pode ser a escola, para as crianças, inclusive. Bebam água, pessoal. Por quê? As crianças, elas sofrem bullying, né? Tem crianças que é maldosa com a língua, fala mesmo, elas dizem muito a verdade na cara. Então, um ambiente, numa escola onde as crianças não estão preparadas para lidar com as outras, elas acabam adoecendo as outras crianças por conta do bullying, né? Ou dos xingamentos, ou apelidos que elas até mesmo acabam colocando. Ai, Olivia Palito, Mônica, etc. Enfim. E aí, esse ambiente escolar da criança acaba virando um ambiente que vai adoecê-la propriamente. Não que vá ser algo automático, mas é uma situação que pode deixar ela aí ansiosa, com menos vontade de ir para a escola, né? Muitas crianças, a grande parte que sofre bullying na escola acaba não contando para os pais o que acontece e tá sempre arrumando ali uma desculpa para não ir para a escola, né? Um dia tá mal, outro dia tá doente, outro dia dor de estômago, dor de cabeça, enfim. Cria uma infinidade de desculpas para não comparecer à escola por conta dessa situação, de ser um ambiente que a deixa doente, não a deixa segura para esse convívio. Então ela acaba preferindo ficar em casa. Um outro ambiente tóxico pode ser também a nossa própria casa. Sim, quem acha que o seio familiar é um centro de estrutura onde você vai ser sempre ser acolhido, tá aí errado, tá? O nosso ambiente familiar, a nossa casa, o convívio com a nossa família, também pode ser um ambiente que nos adoece. Por quê? Porque os nossos parentes, os nossos familiares, pode de uma maneira consciente ou inconsciente ser uma pessoa tóxica, que não tem positividade. Um exemplo bem basicão. Um aluno que sempre tira nota 10, mas um dia ele tirou ali nota 8. Boa noite, Solange, tudo bem? E aí ele chega e mostra pro pai que tirou ali a nota 8. E aí o pai fala, nossa, você tirou 8, mas dava para ter tirado 10. Se você tivesse estudado um pouco mais, você tinha tirado 10. E aí isso se torna um ambiente que te adoece. Por quê? Porque nunca tá bom, né? Por mais que você faça ali... Ai, deixa eu dar um jeito nisso aqui. Por mais que você se esforce para conseguir uma nota mais alta, e essa pessoa sempre falar que você poderia tirar uma nota mais alta, isso é um ambiente que te adoece. Por quê? Porque a nota que você tirou não favoreceu. É uma nota boa? É. Porém, para outra pessoa, ela acabou te criticando, dizendo que você poderia ter elevado essa nota se você tivesse se esforçado. Mas às vezes a gente tem uma dificuldade em certos pontos. Eu, na minha adolescência, tanto hoje na fase adulta, eu tenho uma dificuldade muito grande em matemática. Então não é algo que eu vou ter domínio sempre. Por mais que eu me esforce, que eu lute, eu dificilmente vou conseguir tirar um 9, um 10 muito fácil. Então jamais eu vou receber aquele parabéns, porque é uma matéria que eu não domino, que eu tenho dificuldades. Então isso sempre acontece. Se é algo que você tem um pouco mais de dificuldade para você conseguir alcançar um maior nível de conhecimento, vai ter sempre alguém falando algo que você pudesse fazer para melhorar aquilo.
entendeu? Como se você fosse expert, já é só estudar, correr atrás que você consegue. Sim, mas a gente tem o seu limite, tem o seu grau de dificuldade em cada passagem da vida. E aí não é só na escola, isso pode acontecer também com o trabalho, né? Você chegar e falar, nossa, o meu chefe, ele é meio bruto, né? Meio grosseiro. E aí você chega em casa, né? Comentando, falando sobre o seu dia de trabalho. E aí o que acontece? Chega essa pessoa negativa e aí te fala, nossa, mas será que seu chefe mesmo é negativo? Ele é grosso? Ou é você que fez errado e ele discutiu com você? Então é assim, por mais que você fale, essa pessoa sempre vai tirar os seus créditos, vai sempre te desabonar, sempre falar algo que vai te deixar triste, te deixar para baixo, sempre pôr a culpa nas suas ações, nas suas escolhas, sabe? Nunca vai ser as questões adversas, nunca vai ser acidente, ou seja, você é totalmente responsável por controlar tudo que acontece com você. Então, essa pessoa tóxica, essa pessoa negativa, vai sempre arrumar uma maneira, de consciente ou inconscientemente, de te pôr para baixo, de expor esse problema como uma fraqueza sua, como se você não tivesse tido uma vontade, uma garra maior de conseguir se desenvolver diante desse problema. Outro ambiente que pode ser tóxico também são as festas. Festas de família, festas de amigos. À noite nos bailes também pode ser um ambiente que te adoece. Por quê? Porque ali vai estar uma movimentação extrema, vai ter pessoas que vão, mais uma vez, ser negativos com você, com as suas ações. Um exemplo claro é que mulher anda sempre em grupinhos, né? E parece que a gente sempre precisa da aprovação das amigas para estar de olho em alguém, um peguete, hoje em dia é crush, né? Na minha época tinha outros nomes. Alguém para ficar, um ficante. E aí você mostra, olha, eu queria ficar com aquele fulaninho, ai, esse rapaz se apresentou, vou ficar com ele. E aí tem aquela coisa de mostrar para as amigas, ir no banheiro, cochichar. E aí elas falam, e um fala que é feio, outro fala que não, uma dá apoio para ficar, outra não dá apoio para não ficar. Vai ter a pessoa que fica neutra, ou seja, esse ambiente também é um ambiente que pode te adoecer por conta das pessoas tóxicas. Então, esses ambientes que adoecem são múltiplos e infinitos, porque sempre vai existir alguém ali tóxico, alguém negativo, que para o bem ou para o mal vai acabar te falando alguma coisa que te desagrade. E aí, qual que é a sacada? O que fazer? Sim, um ditado muito falado nos meios psicológicos é que não dá para se curar no lugar onde se adoeceu, não é verdade? Assim, igual um hospital, você vai para um hospital se curar. Teoricamente, é lá que a gente tem que se curar. Hoje em dia, em contrapartida, tendo muitos vírus aí, tem até as tais das superbactérias, você vai arriscar passar muito tempo ali no hospital, pegar uma superbactéria? Óbvio que não, né? Então, você vai sair dali. Claramente que muitas vezes a gente não fica doente no hospital, mas se ali você corre um risco de ficar doente, você vai ficar ali? Não vai, é óbvio que você vai vir para casa. E aí o que acontece? Como lidar com essas pessoas tóxicas? Como lidar com esses ambientes que existem pessoas que podem te botar para baixo, te falar coisas negativas constantemente? Você vai procurar bloqueá-las ou eliminá-las.
sempre quando ela vier com algo negativo, você vai falar para ela que ela é muito negativa. Aponta esse defeito, porque às vezes ela não sabe que essas falas dela interferem e prejudicam a outra pessoa negativamente. Né? Tem pessoas que falam às vezes sem pensar. Por quê? Porque são pessoas que pensam na ansiosidade, no que pode dar de errado. Né? O ansioso, ele sempre pensa lá na frente o que pode acontecer de ruim. Então, às vezes, se ela é uma pessoa ansiosa, vamos dar esse toque, falar, nossa, fulana, você nunca fala algo positivo, o que está acontecendo? Vamos sentar aqui e conversar. E foge desse assunto, né? Dá uma barrada, olha, se não vai falar uma coisa boa, se não vai falar algo positivo, também não precisa falar nada. Porque às vezes tem gente que vem só palpitar e acaba palpitando pro mal. Então, corta antes que ela abra a boca, estrague ali o seu momento, o seu dia. Às vezes você teve ali uma super ideia que o seu chefe gostou, aprovou, que as outras pessoas também acharam que era bacana isso, e ela foi lá e te desmoralizou. Achou uma brecha ali, um meio, uma maneira da sua estratégia poder ter falhas. Sim, sempre acontece, mas a gente tem que ser positivo. E se não tiver falhas? E se tudo correr bem? Se tudo der certo? Né? Então é isso que a gente tem que pensar, porque a gente nunca se propõe a fazer nada pensando que vai acontecer algo ruim. É óbvio que todo mundo sempre pensa em fazer alguma coisa pensando que aquilo vai gerar um fruto bom, que ele vai colher algo futuro ali que vai preencher, satisfazer o objetivo, a meta, o foco dele. E aí vem essa pessoa e pá, corta ali a sua ousadia de pensar. Então você joga ali a sua positividade, às vezes numa fala, pergunta o que está acontecendo, se ela é uma pessoa que pensa nisso constantemente, às vezes ela pode ser uma pessoa ansiosa. Se ela não é uma pessoa ansiosa, você ignora o assunto dela, porque às vezes pode ser sim maldade. E aí como que a gente vai saber? Né? Você que convive com essa pessoa, você que tem contato com ela no seu dia a dia. E óbvio, a gente tem sempre aquele instinto de pensar se a pessoa é mesmo uma pessoa boa, aquele feeling de sentir, falar aquela pessoa ali parece que não é bacana. Então usa isso, usa esse sentimento de sentir as pessoas, né? Se elas estão falando isso para o seu bem, para o seu mal. A fisicalidade do rosto dela, a expressão dela vai te mostrar isso, se é na inocência ou não. E o convívio também, você reparar nas movimentações dela, na fala, nas ações, isso tudo são indicações de você saber como que a pessoa é. Por mais que às vezes elas tentem esconder, né, a gente não é assim um total bobinho para não saber avaliar as ações das outras pessoas, né? Acho que adulto aí inocente não existe tanto. Pode ser que é alguma coisa que ele não saiba ou outra pessoa é muito atriz para esconder o que ele é de verdade. Mas a gente sempre consegue ter essa pegada de olhar para a pessoa e ter essas sacadas com o tempo, óbvio, de convivência e com ações, e principalmente com as falas que ela tem. E no comportamento, né, do dia a dia, isso vai acabar mostrando. Outro ambiente tóxico que a gente pode ter também, além das saídas, é frequentar casas de parentes. Isso também pode ser um ambiente tóxico, porque em algum momento a gente sempre aparece, né, para fazer uma visita e fala de algo que aconteceu. Eu juntei um dinheiro, eu vou fazer uma viagem para fora do estado, eu vou viajar de avião, ou eu vou tirar férias, eu vou trocar de carro, eu vou reformar a casa. E aí vem aquela pessoa e fala, mas você vai fazer isso e se não der certo, e aquilo outro e tudo mais, e vem com aquela chuva de negativo.
Ou às vezes não fala para você, mas sempre rola uma fofoquinha no fundo. Isso é um ambiente que também pode acabar te adoecendo. De certa forma, um adoecimento psicológico. Ou você... E com o excesso de convívio, a gente acaba se habituando a ouvir o que as outras pessoas falam. A gente aprende a ser negativo, de tanto que fica constante essas falas pra gente, né? De tanto ouvir. Por quê? O nosso cérebro, ele procura entender e realizar tudo aquilo que ele escuta. Então, se a gente trabalha num local onde as pessoas falam muitas coisas negativas, você pode acabar se tornando uma pessoa negativa também. Em algum momento, isso a longo prazo, você vai acabar trazendo isso para você e para sua vida. Então, procura não ouvir essas coisas negativas. E procure também dizer coisas positivas para você na sua casa ou no trabalho. Se olha no espelho, fala, se elogia. Você é inteligente, você é esperto, você é forte. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o real do irreal, o que é realidade e o que é fantasia. Isso a gente tem na infância, né? Márcio de Doni, boa noite, Márcio, tudo bem? E aí na infância a gente não tem muito essa sacada. E o nosso cérebro não tem essa coisa de o real, diferenciar a realidade do que está acontecendo. E aí ele toma para si como consequência todas essas palavras que você está escutando. Então, se você escuta muita palavra negativa na sua casa dos seus familiares, ou no seu trabalho, ou dos seus amigos, em algum momento isso vai te prejudicar. Você vai começar a aprender a ter medo e insegurança de ter novas ideias, de ser ousado, de expor, de tentar, de produzir, de ir atrás de coisas novas por conta disso. Então, falar para você também que se autoelogiar também é uma maneira de barrar esse momento de se tornar um ambiente tóxico. Propriamente dito também, até mesmo na casa. E aí, como que eu vou fazer, né? Se eu não me curo no ambiente onde eu adoeci e eu moro dentro dessa residência, o que eu vou fazer para me curar? Né? E aí, cadê a solução? Bom, a solução é tentar, de certa forma, ignorar esses problemas dentro da casa onde você convive. Ai, mas como assim ignorar? Ignorar e não dar bola? Não, é você fazer a sua parte. Seja positivo, faça as suas ações e cuide da parte de que é função sua. Às vezes ali é uma casa com bastante gente, você divide várias funções, então você vai cuidar cada um da sua função. E quando a outra pessoa for negativa com você, você bloqueia isso. Não leva para si, não pega para você isso. Escuta no ouvido, a gente tem 2 buraquinhos, ó. Entrou por aqui, caiu lá do outro lado. E não procura não ficar pensando nessa palavra negativa que a pessoa falou, porque isso vai ficar cada vez mais internalizado no seu consciente. Solange tá falando aqui, meu Deus, eu descobri que sou uma pessoa tóxica. Eu sou do time que acha que sempre pode melhorar. Sim, não, a gente pode sim sempre melhorar. Entretanto, algumas pessoas têm maior dificuldade. E falar para elas melhorarem não é você ser tóxica. Ser tóxica é você falar que ela poderia ter feito melhor, mas não ser positivo. Isso é uma pessoa tóxica, né? Você, igual o exemplo que eu dei lá da nota. A criança chega com 8 e aí os pais falam, se tivesse estudado mais, tinha tirado 10. Em nenhum momento elogiar a criança.
Isso é ser tóxico, é tirar o otimismo e tirar uma autoestima da criança. Agora, se você fala que pode melhorar, mas elogia, traz algo positivo dentro do que aconteceu, você não é tóxico. Você está tentando agarrar ali o potencial das pessoas, porque todos nós temos o potencial, mas esse potencial precisa ser alimentado. Tudo que a gente faz na vida, ela precisa ser alimentada. As nossas ideias, a nossa evolução espiritual, a nossa autopreservação. O que é autopreservação? Eliminar essas pessoas tóxicas aí que vivem no mesmo ambiente que a gente. A autorresponsabilidade. Então, tudo isso é questões nossas de convívio que a gente tem que usar contra. Mas falar que a pessoa pode melhorar sempre, sem elogiar, é tóxico. Se você falar que ela pode melhorar elogiando, você já não é um tóxico. Você já está aí estimulando um potencial que às vezes ela não descobriu ainda. E isso vai acontecer sempre a longo prazo. Ficou claro para você, Solange? Você não é uma pessoa tóxica, desde que você coloque também palavras positivas junto. Agora, quando a palavra é somente o negativo, você é uma pessoa tóxica. Uma pessoa que vive reclamando. O que é reclamando? É aclamar. Você aclama 2 vezes. Né? Então, uma pessoa que vive falando que nada acontece de bom com ela, que tudo acontece de ruim, aí a pessoa tóxica já é você. Principalmente se você for essa pessoa que reclama demais. Aí é você a pessoa que adoece esse ambiente. Se tá chovendo, aí é porque eu não gosto de chuva. Se tá sol, é porque tá muito sol. Se tá frio, é porque tá muito frio. Se tá calor, é porque tá muito calor. Se tá tumulto no trabalho, é porque tá muito tumulto. Se tem dia que não tem atendimento, é porque tá parado demais. Então, assim, nada tá bom para essa pessoa. E aí, umas vezes tem uma ideia ali de passar um tempo, de uma conversa, de mudar alguma coisa. E aí ela acha ruim, porque aí ela tem que pôr a mão na massa, tem que se mover. E aí ela vai achar ruim também. Aí, se esse caso for você a pessoa que tá sempre reclamando, aí você é a pessoa que tá adoecendo o ambiente. Me desculpe falar, mas aí a gente precisa saber quem que é as pessoas tóxicas e quem somos nós. E aí tem esse parâmetro, se é você que tá sempre falando do negativo, tá sempre trazendo a oportunidade de acontecer coisas ruins, se é você que está sempre reclamando de algo da sua casa, da sua família, do seu chefe, do seu trabalho, dos seus filhos, aí eu vou ter que te informar, a pessoa tóxica é você. Muda esse comportamento para mudar um pouco mais esse ambiente aí, tá certo? Bom, gente, então é isso. Solange, tem mais alguma pergunta aí para deixar? Não tem mais o que se alastrar nesse momento. Esses são os ambientes tóxicos, né? A maneira de se afastar às vezes é não frequentar, né? Venhamos e convenhamos, aí tem casas que não tem necessidade da gente, ou locais da gente estar frequentando, porque esses locais nos fazem mal. Você já entrou em algum lugar que às vezes você sai de lá falando, nossa, parece que eu tô com o corpo pesado, umas dor nos ombros, tem gente que sente até dor de cabeça, porque estava ali num ambiente que adoece, um ambiente pesado, tóxico, de pessoas, de energia negativa. Ai, mas o que energia tem a ver? Gente, tem tudo. O pensamento atrai muitas coisas. Se você tem uma mente positiva, nós somos um imã. Por quê? Porque o corpo ele tem energia. O nosso corpo é magnético. Você já passou? Fez aquele... Na minha época, os professores faziam a gente picar papelzinho, passar caneta no cabelo e pôr no papelzinho e pegar. Ou às vezes na bexiga.
ou às vezes pegar naquele aparelho de pôr a mão e o cabelo arrepiar. Isso mostra que a gente tem energia, a gente tem eletricidade no nosso corpo correndo. Então essa energia flui no ambiente. A Solange falou, estou melhor agora. Legal. Bom que ajudou, não esqueça. Critique, mas traga também sempre o positivo. O importante é potencializar, trazer o potencial das outras pessoas e nunca desdenhar, às vezes, da energia que ela colocou naquela situação. Enfim, a gente tem essa energia, o nosso corpo tem energia, e se a gente tá num ambiente com muitas pessoas que tem esse pensamento negativo, esse ambiente vai ficar pesado. Se você for uma pessoa como é que eu posso dizer? Uma pessoa mais aberta, mais suscetível a sentir essas coisas, uma pessoa mais sensitiva, é essa a palavra. Uma pessoa sensitiva é uma pessoa mais sensível em sentir as coisas. Gente, molha a boca. Molha a síndrome. Então, se você é uma pessoa sensitiva, você consegue sentir as coisas com mais facilidade, com certeza você vai entrar aí em ambientes que tem várias pessoas com pensamentos negativos. Obviamente, esse ambiente vai estar pesado e essa pessoa vai sentir automático. Algumas pessoas levam um tempo maior para sentir esse ambiente pesado. Às vezes começa a sentir até dor em parte do corpo, principalmente juntas, pescoço. A maioria sente dor aqui como se tivesse tenso. Por quê? Porque o local realmente está tenso, está cheio de energia negativa e isso te põe para baixo. E o nosso corpo sente isso, porque ele é atraído por essas energias. Então procure barrar essas energias, que se você aí é uma pessoa religiosa, que acende vela ou que faz aí suas orações, enfim. Procure rezar, fazer banho de limpeza, né, dentro daí do que você acredita e procura desfazer essa energia quando chegar em casa ou no ambiente, né? Pede para essa energia não ficar em você, para você não levar ela, né? Falar sempre palavras positivas dentro da casa. Se tiver essa pessoa negativa, o que fazer, né? Vamos bloquear essa energia dela, vamos sentar e conversar, vamos ignorar o que ela tá falando, não vamos ficar pensando sempre nisso, porque isso vai atrair coisas ruins para você, com certeza. Tá legal, gente? Certo, vamos encerrando por aqui. Até a próxima. Ah, sim, recadinho rápido. Semana que vem eu vou entrar com algumas novidades por conta do mês das mulheres, né? Segunda-feira, se eu não me engano, dia 8 já é o Dia Internacional das Mulheres. Então vai ter aí a Semana da Mulher e dia 8 de março, o mês da mulher, eu vou trazer coisas novas para vocês, inclusive para as mulheres também, mas eu vou falar somente na live de segunda-feira, tá? Vou deixar vocês aí com uma certa curiosidade do que vai vir para vocês, tá ok? Beijão para todo mundo, muita luz, gratidão para quem passou por aí, para quem não passou, para quem vai ver depois no review, porque muita gente tá vendo no review, acaba me chamando no direct porque diz que não consegue acompanhar ao vivo. Então, um beijo para vocês que vão rever aí depois. Tchau, tchau, boa noite para vocês, fique com Deus e até mais.